Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Olá, este é o programa Campo Afora. Eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e hoje trataremos de temas relativos ao agronegócio e também questões importantes que guardam relação com o campo de uma forma geral. Como nosso convidado hoje, recebemos o Dr. Sérgio Ur, advogado, também lida também com questões do agronegócio, mas ele é especialista em questões agrárias. E trabalharemos hoje, neste programa, trataremos de questões ligadas ao direito e o agronegócio. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao retorno aí, Rafael. É uma honra estar aqui contigo sempre, tu sabe disso. Um colega, um amigo querido, um cara que sem tu não sai esse programa aí, cara. Tu é o cara que comanda o barco aí. Obrigado. Sérgio, dentre as temáticas que a gente vai trabalhar, nós estamos no mês de fevereiro de 2025 e nós falávamos fora do ar sobre a questão de que eu acredito que a maioria dos agricultores que não tem em sua propriedade pivô ou que não tem algum tipo de bomba d'água, algo do gênero para irrigação, deve estar sofrendo com as questões climáticas, né? Qual é a percepção que tu tem dos teus clientes trazem dessa safra agora de soja que se aproxima, mas de outros cultivos também, até mesmo o gado está sofrendo com a questão da seca? Bom, recentemente eu vi um estudo que hoje tem, eu acho, 30% ou 40% da cidade do Rio Grande do Sul ou mais, né, os prefeitos já estão decretando estado de calamidade pública. A agricultura, vou falar da agricultura primeiro, a agricultura vem remando há uns 4 anos com esse, 22, 23, 24 e agora 25. Este ano nós imaginávamos, o ano passado a gente imaginava uma mega safra, deu aquela catástrofe toda. Este ano a seca está absurdamente tomando conta dos campos gaúchos, e que não somente do gaúcho, pega outros estados também, não é a questão de seca, é mais hídrica também, pega bastante chuva, né? Então a safra, a Conab até fez uma perspectiva de se não me engano, 113 milhões de toneladas. Assim, eu acho, e tenho quase certeza absoluta, que não chega a 100 milhões de toneladas a safra no Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul não tem a dúvida que vai ter mais uma quebra pesadíssima, né? Pesadíssima. A gente lá no escritório trabalhamos bastante com a agricultura, ingressamos com umas recuperações judiciais, aí até tem várias especializadas regionais que o Tribunal de Justiça determinou, uma em Pelotas e Passo Fundo. E onde a gente sabe que o aumento de pedido de recuperação judicial do agricultor está muito grande, muito elevado, haja vista essa situação toda aí climática que vem assolando o Estado, como eu disse, há 4 anos, não é somente no dia de hoje. Aí me pergunta assim, mas a recuperação judicial é um calote? Não, não é, mas depois eu falo desse assunto. Mas assim, a questão climática está apavorando e muito, tanto a agricultura como o pessoal que lida com a pecuária, né? Porque as açudes secando, as chuvas estão sendo esparsas, não estão sendo, como é que se diz, homogênea em todo o estado, e isso aí vai nos prejudicar muito. Está e vai ainda mais, porque com certeza vai ter aumento de valores de custo de alimentos, e assim afora, né? Tudo que pega a agricultura. Corroborando essa tua fala, hoje, né, nós estamos no início de fevereiro, no Rio Grande do Sul tá batendo recorde de calor. Região central do estado do Rio Grande do Sul está entrando uma massa quente que está elevando a temperatura, a sensação térmica chega próxima a 50 graus.
Então não há como a planta sobreviver, não há como todos, né, nós como seres humanos somos afetados, toda a cadeia é afetada. E aí tu falaste muito bem sobre essa questão das pessoas que estão tendo prejuízo ou que vão ter um prejuízo que é previsível, né? Que a pessoa talvez vá, basta ela olhar para a lavoura dela para ela saber mais ou menos qual vai ser a quebra ou qual vai ser o prejuízo em relação a essas questões. E aí na tua experiência, enquanto advogado que trabalha no setor agrário, o que tu recomendaria para essas pessoas? Eu sei que muitas pessoas às vezes, eu fui lá no banco e renegociei, peguei um empréstimo, né? A gente sabe também, em contrapartida, que o Brasil não tem sido um amigo daqueles que investem no agronegócio, as questões de juros estão muito altas, as questões dos investimentos também, seguro agrário também, muita gente faz seguro da lavoura, mas às vezes quando vai reivindicar o seguro, algumas cláusulas ali são empecilho. Então, qual é a percepção que tu tem em relação a essas questões? Assim, na verdade, as discussões, as renegociações com o banco, tem até uma súmula no STJ, se não me falha a memória, acho que é 392, depois eu confirmo, que fala das prorrogações, que não é uma obrigação do devedor, não, na verdade é uma obrigação do banco prorrogar, mas só que os caras não fazem, chega na hora do banco, faz corpo mole, já coloca um juro acima do pactuado, o juro fora das realidades econômicas da agricultura, que são os juros subsidiados. Hoje está muito, muito ruim pegar um financiamento. Eu creio que se manter essa seca, e eu acho que a safra, tenho certeza que a safra vai ser bem menor do que esperado, muitas empresas de seguro, seguradoras vão quebrar. Né? E a questão do seguro, eles partem assim, eles vão lá, avaliam a lavoura, eles vão ter que pagar ali 14, 15 sacos. Só que o custo de uma lavoura, o agricultor, na verdade, ele já sai, quem não tem condições, é claro, já sai devendo. Né? Para te fazer um plantio numa lavoura de soja hoje, vamos botar assim, em torno de 500 hectares, gasta de 1 milhão para 1,5 milhão. Então, tu já sai devendo aquele valor. Aí, com a perspectiva de que tu vai ter uma colheita boa, pelo menos média, boa ou excelente, né? Excelente hoje está meio complicado no Rio Grande do Sul, mas uma colheita boa ou média, para quitar esses custos e sobrar alguma coisa para pagar dívidas pretéritas. Porque, na verdade, o agricultor vem pagando dívidas somente há 4 anos. Com isso, acho que fecha assim, 22, 23, 24, 25, aí 4 anos. Então, assim, está ficando muito complicado, muito difícil. E tu vai recorrer aos bancos, é isso que eu falei, os bancos não te dão um subsídio certo, querem cobrar alguma coisa a mais, e o juro já não é o mesmo que eles pactuaram lá quando tinha aqueles juros subsidiados pelo BNDES, né, que hoje até sumiram, ninguém fala mais em financiamento agrário, porque está bem complicada a coisa. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, está ficando cada vez mais complicado e vai piorar mais. E se não tiver um apoio do governo, federal, estadual, não, a situação vai ficar cada vez mais caótica, e o Brasil e o Rio Grande, vou falar a nível Rio Grande do Sul, vai ser difícil plantar aqui, viu? Porque nem todo mundo tem condições de colocar, implantar um pivô numa lavoura. E o custo de um pivô também é altíssimo. Um pivô, antes da pandemia, ali tu gastava 100 hectares, tu gastava 500 mil para implantar um pivô, mais ou menos. Pós-pandemia, tu vai a 2 milhões de reais. Entendeu? Encareceu muito o material, o ferro, o aço, toda essa situação ficou muito caro pós-pandemia. Então, assim, hoje para te colocar um pivô, e mesmo assim que tu coloque, o financiamento não é mais aquele 6, 7% que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás. O financiamento é 12%. E a taxa Selic cada vez aumentando mais, cada ano aumenta mais, nem ano. Pega semestral, está aumentando, está absurdamente enorme. E outra coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade de pessoas colocando campos para venda. Entendeu? Porque assim, estão vendo que a situação está ficando cada vez mais complicada, estão tendo quebras, tem que pagar os bancos, porque os bancos não querem saber se tu vai para baixo de uma ponte, se tu vai ficar na rua com a tua família, os caras te tiram lá de cima. E não querem saber o que está acontecendo. Entendeu? Nós temos situações lá no escritório de um agricultor que está vendendo três quebras de safra, e agora com certeza vai dar a quarta. E o ano passado nós procuramos uma empresa privada. A situação é essa. Nós estamos assim assado, não temos condição de cumprir, e os caras simplesmente assim não deram muito assunto. Entendeu? Só que assim, a situação dos caras já está complicada.
Aí tu vai lá bater na porta, os caras já tá dando calote, mas não é ele o exclusivo. Tu pegar hoje 80%, para não te falar 90%, do agricultor gaúcho, ele está com problema financeiro. Entendeu? No modo, seja ele qual for o modo, ou bancário, ou numa fornecedora de insumos agrícolas, então, eles estão com problema financeiro. E as portas literalmente estão fechando e está funilando, está ficando cada vez mais complicada a situação. Isso que tu fala sobre a questão da recuperação judicial para o setor do agronegócio, né? Algo que é relativamente novo, tem muitas pessoas que não são ligadas ao direito que têm dúvidas sobre isso, né? Então o que é a recuperação judicial? Qual é a diferença entre a recuperação judicial e a decretação da falência, né? E, enfim, muito se falou a respeito das questões ligadas a esses institutos vinculados às empresas, mas de uns tempos para cá, não é nada novo, de que muitas pessoas ligadas ao agronegócio tornaram o que antigamente era na pessoa física, né, se tornaram grandes empresas ligadas ao agronegócio. Então, para que aquele que nos escuta agora possa entender, então, o que seria essa recuperação judicial ligada ao agronegócio, em que momento tu considera que deve se ligar um alerta para que a pessoa talvez procure um profissional que atue nessa área, como é que se dá o processo, o que é necessário que o agricultor leve de provas, enfim, se tu pudesse passar um panorama sobre a recuperação judicial ligada ao campo para o nosso ouvinte, como é que ocorre essa questão? Bom, a questão empresarial, a recuperação judicial foi um expediente, uma lei que foi promulgada em 2005, a 1101 de 2005, que era somente para empresas. Em 2020, teve uma alteração na lei que passou a embargar os agricultores. Já acho que prevendo uma situação complicada que vinha para a agricultura, e aí abarcou a lei 14.112 de 2020, ela abarcou a agricultura, enfim. Aí, assim, tu tem a CNPJ. Tem muitos que tem CNPJ. Os agricultores normal, a pessoa física não tem CNPJ. Mas os caras já recolhem ICM. Toda vez que tu vender um produto ali, no talão de produtor, tu recolhe ICM, tem fundo rural, tem essas coisas todas. Mas o STJ sedimentou a questão que não precisava tu atender aqueles 2 anos de trabalho, porque tu pega um agricultor aí, geralmente vem de pai para filho, ou de avô para pai para filho, mais de 50 anos na agricultura. Nós pegamos uma situação lá em Santa Maria, lá no escritório, de um pessoal de Tapera, da região de Passo Fundo, que eles vêm há mais de 60 anos, vem desde o vô, aí depois o pai e agora o filho. Entendeu? Só que assim, a situação deles se tornou tão gravosa que eles não conseguiram mais, o pai e o filho não conseguiram mais gerir as contas, porque fecha a porta de um banco, fecha a porta de uma empresa que fornece insumos, enfim. Então, essa lei, assim, na verdade, ela prevê dois institutos. Primeiro, tu pode fazer ela judicial ou extrajudicial. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial ou a extrajudicial, ela prevê que tu pode procurar o credor, entendeu? E tentar uma renegociação. Rafael, eu te devo aí R$1 milhão, eu posso te pagar em 10 anos. Fica bom para ti? Tu vai sentir, pô, mas eu tenho 1 milhão, vou receber à vista, o cara não tem, vai me pagar 100 mil por ano. Mas é melhor que não receber. É melhor que tu entrar com a execução contra a pessoa e pegar lá e arrestar, geralmente, a maioria das vezes, um trator. Só que o trator já está vinculado a um banco. Ele já está financiando um banco. Aí tu tem as dívidas trabalhistas primeiro, geralmente tem dívidas trabalhistas, tem as tributárias. Então, assim, é muito melhor que a falência, que decretar a falência. Então, vale a pena tu aceitar que seja feita uma recuperação judicial do que tu entrar, eu quero decretar a falência da empresa, na verdade. O agricultor rural, ele tem que abrir um CNPJ, mas a lei e o próprio STJ já sedimentou que ele não precisa ter 2 anos já de trabalho. Ele já, automaticamente, ele é visto como um empresário já há bastante anos no ramo. Então, assim, a recuperação judicial, ela veio para isso. Para, na verdade, tu renegociar e tu manter a tua vida trabalhando. O fulano anda num caminhonetão, cara, mas tudo geralmente é financiado. E uma caminhoneta a pessoa precisa para trabalhar. Tanto é que hoje ela é abarcada, os utensílios agrícolas, a caminhoneta, toda essa situação aí tem o artigo 6º, quando o juiz despacha, e às vezes tu pede uma liminar, já para antecipar
período de stay ali, que é o período de carência que tem, tu pede para antecipar, porque o juiz ele despacha determinando a recuperação e tu tem um período para apresentar as tuas situações. O que tu normalmente tem que fazer? É pegar um perito contábil, eu planto tantos hectares, o meu custo é tanto para plantar as hectares, o valor X vai sobrar para me pagar as dívidas pretéritas, né? Ponto. Aí o cara vai fazer um levantamento, tudo certinho, vai colocar ali o que tu tem que pagar anualmente, que tu tem condições de pagar anualmente, e tu vai depositar em juízo, lá vai ser feito o rateio. Isso na questão judicial, né? Mas se for extrajudicial, mas essa judicial é meio complicado, porque às vezes pega uns colegas da própria empresa, mas a gente tem que receber esse crédito, não sei o quê, porque geralmente tem uma multinacional cobrando eles, então alguém tem que pagar a conta. Só que não é mais difícil, mais complicado, mas temos casos no escritório de empresas, de colegas com uma acepção bem alta e grande do que é uma recuperação judicial, e ele entender e dizer assim para o cliente dele, melhor situação é essa, porque senão tu vai ficar uns 2 anos sem receber nada, né, até chegar na fase do pagamento da recuperação. Então é melhor que tu saia recebendo agora, né, de maneira, recebe já esse ano, o ano que vem, e segue normal os fluxos de pagamento. Então a recuperação judicial, na verdade, não é um calote, é o cara querendo juntar dinheiro para aparecer. Não, a recuperação judicial é para te colocar em dias as contas e renegociar as dívidas pretéritas. Porque assim, a situação da agricultura, volto a dizer, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na verdade, não é somente no Rio Grande do Sul, está muito fora da realidade, está bem caótica. Ontem eu recebi, até um grupo que eu participo da nossa recuperação rural, recebi uma mensagem lá de uma empresa milionária do Mato Grosso, ela entrou com recuperação 98 milhões de dívida. E aí aparece o juiz blinda patrimônio da empresa X Agricultura. Não, ele blinda o patrimônio para que o cara consiga trabalhar, oferir uma renda, ter os lucros ali suficientes para pagar as contas. Porque de uma certa forma, ou de forma amigável ou executiva, tu vai pagar, entendeu? Tu vai pagar as dívidas, não tenha dúvida disso. Agora, se o cara não tiver condições, fonte de renda para pagar, o que vai fazer? Vai penhorar bens. Mas vai penhorar bens, geralmente as terras estão em garantia nos bancos, tu tem o patrimônio móvel também estão com garantia nos bancos. Então sobra para o credor muito pouco. Entendeu? E o banco também não interessa pegar um pedaço de campo, pegar máquinas agrícolas já com uso, tratores, essa situação toda. O banco interessa receber o dinheiro. Então, assim, hoje a melhor saída é a recuperação judicial, porque é uma forma de tu, através do Estado, do Poder Judiciário, tu fazer uma renegociação das tuas dívidas e seguir tua vida, entendeu? E qual seria, na tua percepção, assim, qual seria o sinal de alerta para que a pessoa pudesse procurar um profissional? Porque, convenhamos, existem crises, existem custos da lavoura que inúmeras pessoas passam por eles anualmente sem que seja necessário recorrer a uma recuperação judicial. Sim. Até porque é algo novo, como tu bem colocaste, de 2020 para cá, né? E as pessoas negociavam com o banco, enfim, pegavam empréstimo, aquela coisa toda. Qual seria o sinal de alerta que tu consideras que a pessoa tem que pensar essas questões? E também, se tu pudesse trazer, tu falaste que é ganhar um tempo, né, para poder, não é calote, mas é ganhar um tempo reorganizar a sua vida. Reorganizar a vida. Mas existe algum tipo de, como eu diria, algum efeito colateral disso? Por exemplo, ela vai continuar contratando com outras empresas, vai poder vender a sua safra, vai poder, enfim, existe algum outro, só para que aqueles que nos escutam possam saber, tipo, o sinal de alerta é esse, né? E uma vez tomada alguma decisão em relação à recuperação judicial, o que tu vai ter de empecilho é esse, aquele, se tivesse algum? Eu penso que o sinal de alerta para te entrar com a recuperação judicial é a hora que tu tem que sentar realmente, levar em consideração o que tu vai colher, né? O que tu já tem de dívida dos últimos 2, 3 anos ou 4 anos, né? E se vale a pena tu ir lá no banco renegociar, tu terias uma taxa de 6, 7% ali ao ano, o banco te ofereceu um refinanciamento com taxa de 12%, 13% ao ano, que praticamente dobra o financiamento. Então, quando chegar nesse ponto assim de tu ver que a tua safra não vai cumprir com as tuas obrigações, desculpa, eu acho que é o momento de tu procurar um profissional
conversar, expor a situação, né? E ele vai te dizer se está certo ou não, se está na hora de tu entrar com uma recuperação judicial. Porque os bancos, como eu falei, as empresas, os caras não querem saber. Ou tu renegocia como eles querem, aí com juros estratosféricos, ou eles vão te executar e vão te pegar o que tu tem livre ali, ou leva a leilão uma coletadeira que ela vale 2,5 milhões, tu já pagou 1,5 milhão, eles pagam o banco lá com esse 1,5 milhão, eles pegam. E aí tu fica sem um bem para poder colher o que tu plantou. Entendeu? Ou um trator, assim vai. Então, assim, o momento certo é aquele que tu tem que sentar, procurar um profissional habilitado, um profissional que conheça a matéria, e diga assim, ó, eu tenho tantos de dívida dos outros anos, esse ano vou ter mais tanto de dívida. Ponto. Aí o cara vai dizer, olha, faz uma recuperação, vamos tentar uma recuperação extrajudicial, mas vai ser meio difícil, mas vamos fazer a judicial. Só que a recuperação extrajudicial, assim, geralmente tu entra com a ação, quando tu notifica, o judiciário notifica a parte, eles procuram, ó, vamos fazer um acordo aí, vamos fazer um acerto e tal, aí tu tem condições de barganhar um pouco, porque tu está amparado pelo Poder Judiciário. Então é muito melhor, aí as nossas condições é essa, nós temos condições de pagar assim, assim, assado, e vamos fazer assim, ponto. Pode ser, serve, ponto. Então acho que um dos meios mais rápidos e o momento certo de tu fazer isso é quando tu chega, que a conta bate. Outro ponto que tu disseste aí, a questão fechar as portas. Eu recebi uma ligação de um agricultor da região de Passo Fundo ali, que ele disse, mas o meu amigo aqui entrou e as empresas fecharam as portas para ele. É um erro. É um erro, por mais que está na recuperação judicial, assim, ó, o cara sabe que aquelas contas vão ser renegociadas, estão sendo renegociadas, porque não é um calote. Entendeu? Tu sabe quem vai dar o calote, quem está ali para sobreviver e retomar sua vida normal. O cara fechar as portas, tudo bem, mas tem várias empresas hoje que sabem, que tem grandes profissionais por trás delas, que sabem que uma recuperação judicial é a melhor saída, né, que é uma negociação. Na verdade, a recuperação judicial é a mesma coisa de chegar num banco e dizer assim, vamos renegociar lá com o gerente, só que lá tu não tem nada para barganhar, tu chega lá é do jeito dele, ou senão tu vai para o Serasa, SPC e fecha as tuas portas. Agora, com a recuperação judicial, o que acontece? Tu chega no gerente e diz assim, eu quero fazer... mas não tem como, não sei o quê. Bom, então tá bom, estou entrando com a recuperação judicial e lá na justiça, lá vocês se habilitam lá e vê o crédito e vai receber. Entendi. Uma outra situação que eu gosto de citar exemplos de uma empresa que fornece insumos agrícolas e recebe grãos aí, né? Esses caras têm em todo o estado. E aí o procurador me entrou em contato comigo, porque o meu cliente tinha uns grãos para entregar para ele agora, na safra de milho, e ele não ia conseguir alcançar a quantidade que eles almejavam. Aí eu falei para ele, olha, a situação dele é inevitável uma recuperação judicial, nós estamos juntando a documentação, né, estamos fazendo o cálculo ali, tudo certinho para ver o que vão oferecer posteriormente para pagamento anual, mas a situação do nosso cliente é inevitável a recuperação. Se querem fazer um acordo, um acerto extrajudicial, beleza, a gente faz, depois só junta na recuperação para homologar ali pelo juiz e ponto, acabou. Fica tudo registrado judicialmente, beleza, com multa, com juro, tudo pactuado. A empresa entrou com uma execução na cidade adversa onde corria a recuperação. O que a gente fez? Só fizemos uma petição, informamos no processo, vai para lá. Nós fechamos as portas para eles? Não. Eu poderia dizer assim, não quero mais assunto com eles. Não, de forma alguma. Eu ainda falei para o colega, doutor, o senhor pode entrar com o que o senhor quiser, não tem como, ele não tem grão. Não sei se o senhor me entende, não tem grão. Se ele cumprir com o grão que eu tenho que lhe entregar, ele não sobra nada nem para ele comer. Então, se a gente quer fazer um acerto, a proposta dele é tanto por ano, e pronto, não tem outra saída. Né? E porque a recuperação ela permite assim, que tu faça uma previsão de pagamento colocando um déficit. A gente quer pagar 70% da dívida. Porque tu pega banco hoje, principalmente os bancos eles já colocam uma taxa de juros altíssima, que é para te alcançar, tu tirando aquela taxa de juros ali, a dívida, na verdade, em real, espécie ali é 60%, 70%, o resto é tudo juros e taxas, e aquilo que eles colocam ali no contrato. Então, eu acho que eu vi um barulho aí que parece que ingressaram com uma ação contra o Banco do Brasil, bilionária, questão da venda casada, né? Cada vez que fosse pegar um custeio lá, um valor, os caras vendiam um produto junto ali, e parece que está bem pesada essa ação aí, é questão de bilhões. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, Rafael, não tem muito como estender para falar da recuperação.
Até porque pro leigo que escuta, o cara tem que entender assim, ó, ele viu que as contas não estão fechando e que está vindo mais uma safra com quebra pesada, procura um profissional que ele vai instruir qual o caminho a ser tomado, ponto. Não tem muito que ficar perdendo tempo, enrolando, porque a matemática é exata, não tem muito que fugir. Vai chegar um ponto que ou o banco ou a empresa de insumos vai cobrar. Deu. Não tem outra saída. A conta chega, né? Não tem alternativa. E também nessa tua experiência, principalmente por tu ter propriedade rural, tu falaste sobre esses últimos anos que a gente vem numa quebra, né? Que hora é seca, hora é enchente, hora é... Enfim, acho que na pandemia, acho que um dos setores que não foi afetado foi o agronegócio. Mas a questão da seca tem vindo, né? Tem castigado muito todos os produtores de uma forma geral. Tu tens contato com outros tipos de cultivos e tudo mais que tu saiba, ou de outros estados? Tu fizeste referência que tem conhecidos teus que também produzem fora do estado. Sim. Tem também esse problema climático em outros estados? O que está acontecendo no Brasil, o Brasil é um país muito grande, todo mundo sabe disso, é o inverso. A região centro-oeste é excesso de chuva. Excesso de chuva. Então o que acontece? O cara não consegue colocar as máquinas para colher. Então, alguns lugares lá, não no todo. Ele pega o Goiás, é muito grande, Mato Grosso, Tocantins, essa região toda aí. Então, alguns lugares estão com excesso hídrico, muita chuva, não estão conseguindo colher. Aí pega o Paraná, se não me engano, o oeste do Paraná, o oeste do Paraná, aquela região ali, também o pessoal está com dificuldade de colher. Tanto é que tem uma parte é chuva demais e a outra é seca. E a seca está sendo bem severa em algumas regiões. Então, assim, ó, o milho já teve uma quebra altíssima. O milho teve uma queda altíssima. Olha, acho que é uma das maiores até dos últimos anos, porque assim, muita seca, os lugares muita chuva, e o pessoal não conseguiu, o grão não conseguiu desenvolver. Porque tem um período agora, por exemplo, o período de fevereiro, é o período de preenchimento de grão. Aí vem esse sol escaldante, do jeito que está aqui no sul, meu Deus do céu. Entendeu? Lá fora nós temos uns pedaços de pivô, lá nós temos umas áreas boas de pivô que é uma grande saída, mas o custo é muito alto. Entendeu? O custo é muito alto e para te colocar um pivô, hoje é um absurdo, como eu já falei anteriormente, no princípio do programa, mas assim, hoje eu aconselharia o jeito da situação, o agricultor que tiver uma condição de colocar um pivôzinho na área, porque um pivô, hoje tu bota um pivô, ele te dobra a área em termos de arrecadação, né? Tu planta a safra, por exemplo, planta milho, aí tu colhe o milho no início de janeiro, tu faz o quê? Plantio do soja, safrinha. Aí tu colheu o soja, tu pode plantar o trigo, tu pode plantar a aveia, o azevém, entendeu? E o azevém, o custo está alto hoje, porque ninguém colheu azevém lá no inverno. O inverno é aquela chuvarada ali, o azevém foi bem curto. Então hoje pegar o quilo do azevém está girando em torno de R$5. Sim. Uma saca de azevém hoje de 40 quilos, 5 vezes 4, R$200 o saco de azevém. E o azevém é um dos produtos imprescindíveis para a ração, para gado leiteiro, para os equinos que tu cria aí também. Eu sei que tu é um grande criador de equino. Então, como é que eu vou dizer, a indústria de rações, ela precisa muito do azevém, da aveia, a aveia branca, o pessoal acho que usa mais, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, porque é uma área que tu conhece. Mas assim, ó, hoje o investimento no campo tem que vir, tem que acontecer. Só que assim, como tu vai investir num campo, colocar um pivô, tem áreas que não tem condições. Claro, hoje tem empresas que furam poços artesianos, né? Só que o custo de um poço artesiano é muito alto. Mas assim, o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar um poço artesiano custa hoje 300 mil para fazer. Beleza. O pivô sai mais 500, 800 mil. Mas vale a pena, às vezes, tu pegar com juro bom, se o governo assim oferecer, se eu não me engano, o Badesul está fazendo um juro subsidiado justamente para atender essa questão da seca do Rio Grande do Sul. Tu vai lá e financia 1 milhão de pivô, tu paga em 10 anos, são 100 mil, mas eu vou pagar 100 mil em 10 anos. Mas olha o que tu vai, vai colher, o que tu vai produzir nesse período de 1 ano numa lavoura dessa. Então vale muito a pena, assim, eu aconselharia, quando eu comprei essa propriedade minha, eu tinha uma área X de pivô, e eu imediatamente eu já fui lá e tinha porque o encanamento feito para vir lá do Rio,
tem outorga, tudo dos órgãos competentes, ele já daria para colocar mais uma área. Primeiro eu coloquei mais 50 hectares. Cara, hoje assim, eu me arrependo de não ter colocado mais 100, porque foi antes da pandemia e o preço estava bem em conta, como eu falei, e hoje é o dobro de valor. Mas o que se produz nessas áreas de pivô é absurdo. Assim. É uma área bem tratada, bem adubada, meu Deus do céu, vale muito a pena. É um investimento na lavoura. É um baita investimento. Também falando um pouco sobre essa questão do poder judiciário e do agronegócio. Muito tem se falado sobre a questão dos juros, né? Os juros estão... Muitas pessoas que têm algum tipo de negócio ligado ao agronegócio estão apavorados com a questão do juro, porque nós não temos uma valorização, não há uma política ligada com um olhar mais criterioso em relação ao agronegócio. Essa questão da insegurança jurídica que nós temos em relação a exportações e importações também, há uma discussão sobre isso. E eu gostaria de saber qual é a tua percepção em relação a essa... E até nós falávamos fora do ar, ano que vem nós teremos eleição, né? A gente sabe que no setor agrário há uma preocupação em relação a quem vai administrar a máquina pública por saber da importância do agronegócio para fins econômicos, para fins de... Enfim, a roda econômica depende muito do agronegócio. A questão das exportações, sim, vinculação com outros países. A gente sabe o quanto o Brasil é importante na economia mundial, especialmente em alguns produtos, em alguns commodities que ele participa. E aí eu gostaria de saber a tua percepção em relação a isso. Como é que tu tem visto essa questão? Se é uma preocupação demasiada? Qual é a visão que tu tem em relação a isso? Porque a verdade é essa. Nós, em outubro do ano que vem, teremos uma nova eleição para a presidência da República, né? O setor do agronegócio é um setor que vem sendo, não tendo tanto uma atenção devida como muitos agricultores acham que deveria se ter, né? Mas, sem dúvida, é uma questão até de soberania do Brasil tratar o agronegócio com a importância que ele tem, especialmente nos contratos que o Brasil tem bilaterais com outros países do mundo. E eu gostaria de saber qual é a tua visão em relação a essas questões também. Eu acho assim, que o Brasil, o agronegócio, como tu bem disseste, vem segurando as pontas no Brasil há muitos anos. Nas piores épocas, piores períodos da economia baixa no Brasil, o agronegócio que segurou. E essa preocupação é muito grande, porque acontece, o agro sofreu uma certa retaliação, não falando em questão política, não sou muito da política, uma certa retaliação por ter feito um apoio demasiado para a direita, que era o Bolsonaro na época o candidato contra o presidente Lula, que hoje está atual. Então o que aconteceu? Me pareceu que houve, ao invés do presidente atual puxar o agro para o seu lado, ele meio que retalhou o agro. Não deu aquela atenção que deveria dar. Porque com certeza estaria bem melhor a situação do agro hoje se tivesse tido uma atenção melhor. Então o que aconteceu? Tudo isso pesou bastante. Além de nós sofrermos ali com questões climáticas, a questão política também pesou bastante. Não teve um respaldo, no meu ponto de vista, um respaldo que deveria ter do governo federal. Mas, enfim, agora com a entrada do Trump, já entrou taxando todo mundo, o cara que não entrar na linha dele vai ser taxado, até ameaçou taxar o Brasil, que seria bem complicado, porque depois dos Estados Unidos o Brasil é um dos maiores produtores de grãos, né? E a gente sabe a exportação do Brasil é muito alta, para lá, para a região dos Estados Unidos, aquela região toda, e a importação também, a gente importa bastante coisa dos Estados Unidos. A balança comercial é bem equilibrada nesse sentido. Então, assim, tem que pensar no alguém, não sei se vai se reeleger o presidente que está atual, ou vai entrar o Bolsonaro que está inelegível, mas eu acho que tem que pensar alguém meio termo, que pense no todo, não somente na agricultura, porque a agricultura, na verdade, é uma agricultura forte, o ramo empresarial, principalmente a questão de máquinas agrícolas, mas em todo no geral. Todo no geral, eu digo assim, questão imobiliária, porque o agricultor forte, ele investe na cidade, entendeu? O agricultor forte não investe só no campo, Perfeito. É na cidade, é na compra de insumos. Então nós temos que pensar alguém, eu acho que tem que pensar alguém que seja um meio termo e que
reconcilie o Brasil, porque a gente sabe que hoje tem uma discussão, esquerda ou direita. Até muitas vezes, se tu questiona uma coisa aqui, o cara diz, mas tu é bolsonarista. Tu questiona ali, não, tu é da esquerda. Não, pelo contrário, a gente é de centro, quer que as coisas vá bem para todo mundo. Exato. Só que o jeito que está, da forma como está indo a situação, ninguém está conseguindo. Olha, eu duvido que há algum empresário feliz hoje. Eu acho que eu faço das tuas palavras minhas palavras. Eu acho também que é necessário que... Vai chegar um momento, eu acho que ou pela consciência, ou vai chegar um momento em que não vai mais haver essa polarização, embora eu acho que para 2026 ainda está muito forte a questão da polarização, e por óbvio ninguém ganha com isso, né? E eu acho que tu foste muito feliz em trazer essas questões. Por exemplo, cidades que são muito ligadas ao setor primário, como que é a região central do estado, ela não é muito industrializada, nós somos ligados ao setor primário de uma forma muito forte, né? E aí, quando o setor primário não vai bem, ou quando há essas taxações, ou quando não há, a soja não é valorizada, né, e outros grãos também, mas especialmente a soja, isso impacta todos os setores. Se tu fores ver questão imobiliária, tu falaste de imobiliária, mas toda a questão de consumo, de uma forma geral, nós temos impacto, né? Questão, por exemplo, de automóveis, maquinários agrícolas também, as pessoas ficam com um certo receio por não saber, não ter uma certeza em relação ao futuro, e isso impacta, obviamente, diretamente nas questões econômicas de toda a ordem, né? Então não importa se tu é de esquerda ou de direita, tu vai sofrer o pênalti igual. Sofre igual. E nós falávamos sobre uma série de questões, já foram faladas, inclusive no Campo Afora, ano passado, né, nas edições do ano passado, sobre a questão da falta de mão de obra no campo, sobre a questão também do superendividamento de algumas pessoas ligadas ao agronegócio, né, sobre a questão das taxas e uma total ausência ou descaso por parte do governo em relação àqueles que produzem. Agora vem mais essa preocupação em relação a outros governos que há possibilidade de taxação ou não em relação a commodities que são exportadas do Brasil, essa interferência de outros países na nossa economia. Enfim, acho que o problema é muito grande para a gente ficar discutindo se o cidadão é de direita ou de esquerda. Mas verdade precisa ser dita, a gente está numa crise, né? E o agronegócio faz alguns anos que ele vem segurando as pontas ali para que o Brasil não entre definitivamente numa crise sem precedentes nenhum. E aí nós falávamos sobre essa que tu tocaste... Agora recentemente tivemos um aumento do combustível. Não, o combustível é absurdo. O presidente foi lá e largou pro colo a Petrobras que aumenta o combustível. Cara, quem governa o Brasil é o presidente e a turma dele ali, os ministérios. Então o cara disse, não vamos subir porque nós precisamos recuperar de outra forma. Pronto. Entendeu? Na verdade, eu acho que está havendo desculpa de cortar, está havendo uma distorção de valores no nosso país. Né? Não, e o que mais me assusta é por questões ideológicas, políticas, existem pessoas que comemoram a crise brasileira. Então é triste isso, porque, sem dúvida, se nós formos pensar o diesel a 6,50, isso vai impactar em todos os setores, né? Aquilo que a gente alimenta, o que a gente veste. O Brasil ele é muito vinculado ainda à questão do modal rodoviário, eu gosto de usar esse termo, porque não tem, nós temos ferrovias, mas foi uma política, inclusive, do governo Lula, quando se candidatou, obviamente, que buscaria alternativas, que buscaria talvez o uso das ferrovias para a questão de escoamento de safra, né? Mas a realidade não é essa. Não. A realidade não é essa. A realidade que a gente vê é aumento de pedágios na região central, eles querem colocar agora pedágio na 158, na 290, que eram obras até então, rodovias públicas, que não se pagaria nada para rodar lá. Então a ideia é que haja uma concessão desses trechos também para fins de manutenção. Não sei se tu vai ali para o lado ali de Cruz Alta e tudo mais. Bastante. E detalhe, a questão do pedágio não quer dizer que não significa rodovia em condições. Tu pega a 287 aqui, nossa, foi pedajada. Perfeito. Um absurdo. Entendeu? Perfeito. Desde então, a enchente, não nada. quer dizer que essa saída. Que vão duplicar em 2070. Nem nós não estaremos aqui, acho que nem os nossos filhos, sei lá, que Deus abençoe que estejam, mas... Então, assim, a forma como é colocado imposto para a sociedade está ficando cada vez mais difícil. E eu não sei aonde vai parar isso tudo. Vai parar isso tudo, porque, assim, recentemente o aumento do diesel.
Tá, o agricultor que dia tem a colheita de soja. Aí a colheita de soja, o cara tem que comprar um insumo. O que é o insumo? Como que as máquinas se movimentam? Diesel. Aí uma máquina que elas lá faz o quê? 1 ou 2 por 1, mais ou menos, andando dentro da lavoura. Então, assim, o custo, aí às vezes eu escuto eles, mas a recuperação não tem como, que é um calote. Cara, pelo amor de Deus, o calote é o que o agricultor, a sociedade no geral está sofrendo. A gente precisa acordar que a situação do jeito que está não dá mais. E não é questão, o pessoal brinca bastante, picanha. Não, picanha tudo bem, não era todo mundo que comia picanha, mas não é a picanha. É as outras partes do boi, a ponta de peito, a agulha, a costela, estão tudo caro. Sim. Hoje está fugindo do alcance da classe média pobre. A classe pobre piorou ainda, nem você fala. Então tem pessoas comprando cabeça de frango, comprando pé de frango, essa carcaça para poder comer. Dá para os seus filhos comer alguma coisa, porque não tem. Então, assim, não é pensando somente no agro, é que o agro forte, com certeza a agricultura, o resto da sociedade vai fortalecer. Uhum. As indústrias também vão fortalecer. E a gente não defende só a questão da bandeira do agro, defende que tenha um país melhor, um país com mais igualdade social. Né? Aí os caras aumentando, não tem nada contra o salário de ninguém, mas os caras aumentam o salário e vai e volta, cara, e o cidadão aqui, o pobre, sobrevivendo aqui, entendeu? Então assim, está ficando cada vez mais complicada a situação, mais complicada, e o cara que disser que, não, que a economia do Brasil está bom, está devendo em pompa, pelo amor de Deus, também mostra os números, mostra os números, porque assim, a situação está cada vez mais complicada. Então o que tu disseste foi bem colocado. Tem que pensar, agora 2026, a gente não está aqui fazendo campanha política para ninguém, para ver o que será melhor para o Brasil, no todo. Não somente para a agricultura, para a indústria, para a geração de emprego, para toda essa situação. Porque não adianta tu também ter uma agricultura, ter uma geração de emprego forte e os insumos lá em cima. Sim. Né? Os insumos lá em cima, tu chegar lá para comprar um quilo de café, 25, 30 reais. Entendeu? Cara, quem ganha bota um salário mínimo, tá 1.400 e pouco, 1.500, um salário mínimo. Tem que pagar um aluguel. Cara, absurdo. Absurdo, o cara pagar um aluguel, vai morar onde? Vai sobreviver, vai comer como? Entendeu? Então, assim, tá bem complicada a situação. Não somente do agro, mas a gente vê no modo geral. O endividamento do brasileiro está muito alto, e a gente não sabe onde vai parar tudo isso. Tu sabes que saiu uma pesquisa do ano passado, que a cada 10 famílias, 7 tem algum tipo de endividamento. Então, ou seja, isso é um retrato da sociedade como um todo, e ele reflete uma realidade que assola todos. Não há uma escolha em relação a isso. E eu acho que tu falaste, não é uma bandeira política. Óbvio que não é uma bandeira política, mas eu acho que é necessário que a gente, estando à frente desse microfone, que a gente possa dar voz e aos anseios de muitos produtores que talvez não possam falar, né? Porque isso aí atinge a todos os produtores. Todos. E obviamente o poder de compra do brasileiro vai reduzir, a qualidade de vida do brasileiro vai reduzir. E é necessário que a gente tenha alguém que consiga ver com esse olhar, porque o Estado está inchado, né? Muitos críticos do Estado falam a respeito disso, que o Estado cada vez mais inchado, cada vez mais se preocupando com coisas que não guardam relação com a mesa do brasileiro, que eu acho que essa é a grande preocupação. Acredito eu que, se não a maioria, mas a maioria dos agricultores, né, valoriza a sua pátria, enfim, e busca uma alternativa que seja boa para todos. Não sei se tu gostaria de... Sérgio, tu gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito do programa? Eu sou muito feliz na tua colocação, eu faço, como disseste, das tuas palavras as minhas, e eu acho que só vamos pensar um país melhor, vamos torcer que as coisas melhorem, né? E como perguntaste antes, o judiciário até tem sido bastante, em que pesa, às vezes meio lento, mas é por causa da quantidade de processos. Mas aí tu culpa o judiciário, que é nosso campo de trabalho, mas tu não vê que o legislativo e o executivo é que dão ensejo para soberbar o judiciário. Uhum. Porque o que eles não cumprem lá nas leis, que eles não conseguem fazer uma lei para ajudar o povo, no geral, não estou falando nem se é uma questão da recuperação judicial rural, mas no geral, o que o povo faz? Chega no limite que vai recorrer ao judiciário, e o judiciário vai inflando. Então, assim, ele está dando uma resposta muito boa,
muito boa assim, para questões sociais, dessa questão para tentar amenizar um pouco o dano às pessoas que lá recorrem. Então, assim, a gente tem que pensar que cobrar mais do nosso legislativo e do executivo, entendeu? Porque, assim, veja bem, ó, nós tivemos uma votação agora para presidente do Senado, lá no Congresso do Senado e dos deputados. Que dia foi a votação? Um sábado. Manda eles votar uma lei emergencial no sábado para ver se alguém vai lá votar. Uma lei que seria benefício do povo. Os caras não vão. Então, assim, nós temos que pensar desde agora, assim, pensamos aqui na questão dos vereadores, prefeito, vamos pensar também na questão do deputado, né, federal, estadual, e questão do presidente da República e governador. A gente tem que pensar no todo. E o cidadão tem que tomar consciência que aquele voto que às vezes ele troca por um cargo, ou troca por um sacolão, alguma coisa que faz alguma troca, esse cidadão, na verdade, está vendendo a vida dele e a dignidade dele e dos filhos. Então tem que pensar, tem que sopesar bem, porque é o que vai ajudar ele lá na frente. Não pensar no momento, pensar no futuro. Sem dúvida. Sérgio, eu gostaria de te agradecer. Tivemos hoje aqui no programa Campo Afora o Dr. Sérgio Ur, advogado, também produtor rural e especializado em questões agrárias, né? Tratamos alguns temas, dentre os quais também a recuperação judicial. Gostaria de te agradecer mais uma vez. O Sérgio é nosso convidado, quase cativo aqui do programa Campo Afora. E te agradecer. Eu acredito que é necessário que a gente tenha esperança que dias melhores virão, mas nesse momento o que tem para nós pontuarmos no início de 2025 são essas questões da seca, são essa questão do sofrimento daqueles que vivem do campo e também esse descaso, né? uma certa negligência por parte do governo em relação a dar atenção a essas pessoas, parece que desconhecendo a importância do setor primário para as questões econômicas de todo o país. Gostaria de te agradecer mais uma vez pela presença e, enfim, colocar à disposição o programa sempre a ti. É uma honra inenarrável estar aqui contigo, com todos aqui do programa. Estarei sempre à disposição que precisar. Vamos torcer e vamos rezar, né, cada um na sua crença, que o Brasil tome um rumo, pelo menos esse ano. Nós temos mais um ano pela frente. E ainda o ano que vem, na verdade, temos um ano e quase 2 anos ali pela frente. Torcer que o Brasil tome um rumo e se alinhe, pensando no todo, não somente a si próprio, pensando no todo, que os nossos políticos, que a nossa classe política tome tenha atitudes de pensar um pouco nesse povo tão sofrido que é o povo brasileiro e que faça algo para ajudar, não para atrapalhar. Aí que um bom ano para ti também, para a família, aí, Rafael, que a gente se encontre mais vezes aí e façamos uns bons programas aí com notícias boas, né? Certamente, certamente. Então, finalizamos agora mais um programa Campo Afora. Retornaremos no próximo programa com novas questões ligadas ao agronegócio. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida.
Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança.